Estádio, olha o nome do estádio, Estádio Nabi Abichedi. Eu confesso que desde sempre eu tinha dificuldades para falar esse nome, mas agora não. Nabi Abichedi recebe Bragantino e Botafogo. O Botafogo vem. Tá pensando mais na Libertadores do que no Brasileirão. Será que vai ser campeão de um dos dois? Ou será que vai ganhar as duas competições? John é o goleirão do Botafogo que encontra o Vitinho. O Vitinho faz a jogada com o Bastos. Bastos toca mais atrás, toca mais na frente. Agora com o Cuiabano. O Botafogo fica com a posse de bola. O Botafogo administra o início dessa partida com o Gregory. Gregory faz o lançamento em profundidade com o Henrique, agora é com o Savarino, na frente tem o argentino Thiago Almada, é muita categoria, muita classe, buscava o Igor Jesus, só que no meio do caminho tinha o jogador do Bragantino, né? Atento que só ele mesmo, o Vitinho tirou o doce da boca do Almada, encontra o John, se o Botafogo tem John, o Bragantino tem John pro John, Eduardo Sacha faz o lançamento na área, o Barba Ruiva tentava encontrar o Pedro Henrique, o capixaba de primeira, bateu, que golaço! Gol! Do Bragantino abrindo o placar no Nabi Abichedi de primeira, que golaço! Lucas Evangelista inaugura o placar eletrônico aqui no Nabi Abichedi, aqui não, lá no Nabi Abichedi. Agora Bragantino 0, Botafogo 1. Será que vai ser assim, hein? Técnico Arthur Jorge, com a vaga encaminhada para a final da competição continental. Arthur Jorge não pretende poupar contra o Bragantino, com isso vai colocar titulares neste sábado, ou seja, o mesmo time que goleou os uruguaios na última quarta-feira. Apenas Alex Telles ficou fora dos relacionados, porque se poupar, né, tem que botar os caras para jogar, né? Se bem que a vantagem lá foi uma vantagem muito considerável, né? 5-0, mas também se o Botafogo toma de 5-0 lá e vai para os pênaltis, hein? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo que deve jogar com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada e o Igor Jesus, enquanto que o Red Bull Bragantino é o Pedro Caixinha, né? O Portuga Pedro Caixinha. O duelo de portugueses aqui, né? Pedro Caixinha com Arthur Jorge. Deve jogar o Bragantino com Cleiton, Douglas Mendes ou Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Lucas Cândido, Luan Cândido, ou Jadson, Lucas Evangelista, Juninho Capixaba, Vitinho, John e Eduardo Sacha, prováveis times de Botafogo e Bragantino para esse jogo de hoje. Eu tava sentindo falta dele, ele não fica um jogo sem trabalhar não, uma rodada sem trabalhar não. O bombado sapo estufado Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul. Luanderson Lima dos Santos da Bahia, assistente 1. Assistente 2, Vitor Hugo Imazu dos Santos do Paraná. Quarto árbitro, André Luiz Esquetino Policarpo Bento, Minas Gerais. E no VAR ele, esse aqui, se fosse, era para ser do STF do futebol, Wagner Hilway. Eita, Wagner Hilway. No VAR FIFA Espírito Santo. Um abraço, galera. Bom final de semana, bom sábado, boa tarde, bom descanso. E futebol é isso, futebol é alegria, futebol é cultura, é educação, deveria ser. E vamos seguindo sempre em frente em busca de melhorarmos um pouco mais, né? Depende de mim, depende de você, né? Faça a sua parte para que sejamos um povo mais receptivo, um povo mais honesto, um povo mais decente. Sim, daqui a pouquinho tem Bragantino e Botafogo. E a classificação? O Botafogo é o líder, mas tem um cara ali, um cara chato incomodando, que é o Palmeiras. De novo Palmeiras, essa história de Arsenal e Manchester City, de novo. Mas rapaz, outra vez. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, acho que não vai fazer nem falta o Brasileirão. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Brasileirão tanto faz, né? Sei lá. Se ganhar os dois, será que vai ganhar? Agora, teremos muito provavelmente um duelo brasileiro jogando no Monumental de Nunes. Eu daria muito dinheiro pra ver esse jogo, hein? Se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ô, jogão, viu? É um jogo assim meio estranho, né? Botafogo e Atlético Mineiro no Monumental de Nunes, na final da Libertadores. Quem aí apostou que daria Botafogo e Atlético Mineiro numa final de Libertadores, meu amigo? Eu acho que ninguém, não tem condição.
E o Palmeiras é o segundo com 60 pontos, Fortaleza terceiro com 56. Tem jogo entre ambos daqui a pouco também, Palmeiras e Fortaleza. Quarto, Flamengo 51, depois tem São Paulo, quinto, Internacional, sexto, sétimo, Bahia, oitavo, Cruzeiro, nono, Atlético Mineiro, décimo, Vasco da Gama, depois tem Fluminense, Criciúma, Grêmio, Bragantino, Juventude, Vitória, e aí a zona de rebaixamento, pausa dramática para nos solidarizarmos com os corintianos, né? Zona de rebaixamento, parece que vão voltar de novo para a Série B, vão sair da Sul-Americana, será? Será? Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense, essa é a situação de momento neste sábado de sol. Meus amigos, eu quero encerrar aqui, não, encerrar não, né? Vamos continuar conversando, você comigo, se inscrevendo no canal e deixando o like. Vamos deixar o like para fortalecer o nosso trabalho aí e também comentar, né? Deixa o seu palpite. Meu palpite para o jogo de hoje: Red Bull, Bragantino e Botafogo vai ser 2-2 esse jogo, beleza? Valeu! Estádio, olha o nome do estádio, Estádio Nabi Abichedi. Eu confesso que desde sempre eu tinha dificuldades para falar esse nome, mas agora não. Nabi Abichedi recebe Bragantino e Botafogo. O Botafogo vem. Tá pensando mais na Libertadores do que no Brasileirão. Será que vai ser campeão de um dos dois? Ou será que vai ganhar as duas competições? John é o goleirão do Botafogo que encontra o Vitinho. O Vitinho faz a jogada com o Bastos. Bastos toca mais atrás, toca mais na frente. Agora com o Cuiabano. O Botafogo fica com a posse de bola. O Botafogo administra o início dessa partida com o Gregory. Gregory faz o lançamento em profundidade com o Henrique, agora é com o Savarino, na frente tem o argentino Thiago Almada, é muita categoria, muita classe, buscava o Igor Jesus, só que no meio do caminho tinha o jogador do Bragantino, né? Atento que só ele mesmo, o Vitinho tirou o doce da boca do Almada, encontra o John, se o Botafogo tem John, o Bragantino tem John pro John, Eduardo Sacha faz o lançamento na área, o Barba Ruiva tentava encontrar o Pedro Henrique, o Capixaba de primeira, bateu, que golaço! Gol! Do Bragantino abrindo o placar no Nabi Abichedi de primeira, que golaço! Lucas Evangelista inaugura o placar eletrônico aqui no Nabi Abichedi, aqui não, lá no Nabi Abichedi. Agora Bragantino 0, Botafogo 1. Será que vai ser assim, hein? Técnico Arthur Jorge, com a vaga encaminhada para a final da competição continental, Arthur Jorge não pretende poupar contra o Bragantino. Com isso vai colocar titulares neste sábado, ou seja, o mesmo time que goleou os uruguaios na última quarta-feira. Apenas Alex Telles ficou fora dos relacionados. Porque se poupar, né, tem que botar os caras para jogar, né? Se bem que a vantagem lá foi uma vantagem muito considerável, né? 5-0. Mas também se o Botafogo toma de 5-0 lá e vai para os pênaltis, hein? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Botafogo que deve jogar com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada e o Igor Jesus. Enquanto que o Red Bull Bragantino é o Pedro Caixinha, né? O Portuga Pedro Caixinha. O duelo de portugueses aqui, né? Pedro Caixinha com Arthur Jorge. Deve jogar o Bragantino com Cleiton, Douglas Mendes ou Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Lucas Cândido, Luan Cândido, ou Jadson, Lucas Evangelista, Juninho, Capixaba, Vitinho, John e Eduardo Sacha. Prováveis times de Botafogo e Bragantino para esse jogo de hoje. Eu tava sentindo falta dele. Ele não fica um jogo sem trabalhar não, uma rodada sem trabalhar não. O bombado sapo estufado Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul. Luanderson Lima dos Santos da Bahia, assistente 1. Assistente 2, Vitor Hugo Imazu dos Santos do Paraná. Quarto árbitro, André Luiz Esquetino Policarpo Bento, Minas Gerais. E no VAR ele, esse aqui, se fosse, era para ser do STF do futebol, Wagner Hillway. Eita, Wagner Hillway. No VAR FIFA Espírito Santo. Um abraço, galera. Bom final de semana, bom sábado, boa tarde, bom descanso. E futebol é isso, futebol é alegria, futebol é cultura, é educação, deveria ser. E vamos seguindo sempre em frente em busca de melhorarmos um pouco mais, né? Depende de mim, depende de você, né? Faça a sua parte para que sejamos um povo mais
um povo mais receptivo, um povo mais honesto, um povo mais decente. Sim, daqui a pouquinho tem Bragantino e Botafogo. E a classificação? O Botafogo é o líder, mas tem um cara ali, um cara chato incomodando, que é o Palmeiras. De novo, Palmeiras, essa história de Arsenal e Manchester City, de novo. Mas rapaz, outra vez. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, acho que não vai fazer nem falta o Brasileirão. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Brasileirão tanto faz, né? Sei lá. Se ganhar os dois, será que vai ganhar? Agora, teremos muito provavelmente um duelo brasileiro jogando no Monumental de Nunes. Eu daria muito dinheiro pra ver esse jogo, hein? Se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ô jogão, viu? É um jogo assim meio estranho, né? Botafogo e Atlético Mineiro no Monumental de Nunes, na final da Libertadores. Quem aí apostou que daria Botafogo e Atlético Mineiro numa final de Libertadores, meu amigo? Eu acho que ninguém, não tem condição. E o Palmeiras é o segundo com 60 pontos, Fortaleza terceiro com 56, tem jogo entre ambos daqui a pouco também, Palmeiras e Fortaleza. Quarto, Flamengo 51, depois tem São Paulo, quinto, Internacional, sexto, sétimo, Bahia, oitavo, Cruzeiro, nono, Atlético Mineiro, décimo, Vasco da Gama, depois tem Fluminense, Criciúma, Grêmio, Bragantino, Juventude, Vitória, e aí a zona de rebaixamento, pausa dramática para nos solidarizarmos com os corintianos, né? Zona de rebaixamento, parece que vão voltar de novo para a Série B, vão sair da Sul-Americana, será? Será? Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense, essa é a situação de momento neste sábado de sol. Meus amigos, eu quero encerrar aqui, encerrar não, né? Vamos continuar conversando, você comigo, se inscrevendo no canal e deixando o like. Vamos deixar o like para fortalecer o nosso trabalho aí e também comentar, né? Deixa o seu palpite. Meu palpite para o jogo de hoje: Red Bull, Bragantino e Botafogo vai ser 2-2 esse jogo, beleza? Valeu! Estádio, olha o nome do estádio, Estádio Nabi Abichedi. Eu confesso que desde sempre eu tinha dificuldades para falar esse nome, mas agora não. Nabi Abichedi recebe Bragantino e Botafogo. O Botafogo vem. Tá pensando mais na Libertadores do que no Brasileirão. Será que vai ser campeão de um dos dois? Ou será que vai ganhar as duas competições? John é o goleirão do Botafogo que encontra o Vitinho. Vitinho faz a jogada com Bastos. Bastos toca mais atrás, toca mais na frente. Agora com o Cuiabano. O Botafogo fica com a posse de bola. O Botafogo administra o início dessa partida com o Gregory. Gregory faz o lançamento em profundidade com o Henrique, agora é com o Savarino, na frente tem o argentino Thiago Almada, é muita categoria, muita classe, buscava o Igor Jesus, só que no meio do caminho tinha o jogador do Bragantino, né? Atento que só ele mesmo, o Vitinho tirou o doce da boca do Almada, encontra o John, se o Botafogo tem John, o Bragantino tem John pro John, Eduardo Sacha faz o lançamento na área, o Barba Ruiva tentava encontrar o Pedro Henrique, o capixaba de primeira, bateu, que golaço! Gol! Do Bragantino abrindo o placar no Nabi Abichedi de primeira, que golaço! Lucas Evangelista inaugura o placar eletrônico aqui no Nabi Abichedi, aqui não, lá no Nabi Abichedi. Agora Bragantino 0, Botafogo 1. Será que vai ser assim, hein? Técnico Arthur Jorge, com a vaga encaminhada para a final da competição continental, Arthur Jorge não pretende poupar contra o Bragantino. Com isso vai colocar titulares neste sábado, ou seja, o mesmo time que goleou os uruguaios na última quarta-feira. Apenas Alex Telles ficou fora dos relacionados. Porque se poupar, né, tem que botar os caras para jogar, né? Se bem que a vantagem lá foi uma vantagem muito considerável, né? 5-0. Mas também se o Botafogo toma de 5-0 lá e vai para os pênaltis, hein? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Botafogo que deve jogar com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada e o Igor Jesus. Enquanto que o Red Bull Bragantino é o Pedro Caixinha, né? O Portuga Pedro Caixinha. O duelo de portugueses aqui, né? Pedro Caixinha com Arthur Jorge. Deve jogar o Bragantino com Cleiton, Douglas Mendes ou Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido. Ou Jadson, Lucas Evangelista, Juninho Capixaba, Vitinho, John e Eduardo Sacha
prováveis times de Botafogo e Bragantino para esse jogo de hoje. Eu tava sentindo falta dele, ele não fica um jogo sem trabalhar não, uma rodada sem trabalhar não. O bombado sapo estufado Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul. Luanderson Lima dos Santos da Bahia, assistente 1. Assistente 2, Vitor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná. Quarto árbitro, André Luiz Esquetino Policarpo Bento, Minas Gerais. E no VAR ele, esse aqui, se fosse, era para ser do STF do futebol, Wagner Hilway. Eita, Wagner Hilway. No VAR FIFA Espírito Santo. Um abraço, galera. Bom final de semana, bom sábado, boa tarde, bom descanso. E futebol é isso, futebol é alegria, futebol é cultura, é educação, deveria ser. E vamos seguindo sempre em frente em busca de melhorarmos um pouco mais, né? Depende de mim, depende de você, né? Faça a sua parte para que sejamos um povo mais receptivo, um povo mais honesto, um povo mais decente. Sim, daqui a pouquinho tem Bragantino e Botafogo. E a classificação? O Botafogo é o líder, mas tem um cara ali, um cara chato incomodando, que é o Palmeiras. De novo, Palmeiras, essa história de Arsenal e Manchester City, de novo. Mas rapaz, outra vez. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, acho que não vai fazer nem falta o Brasileirão. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Brasileirão tanto faz, né? Sei lá. Se ganhar os dois, será que vai ganhar? Agora, teremos muito provavelmente um duelo brasileiro jogando no Monumental de Nunes. Eu daria muito dinheiro pra ver esse jogo, hein? Se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ô, jogão, viu? É um jogo assim meio estranho, né? Botafogo e Atlético Mineiro no Monumental de Nunes, numa final da Libertadores. Quem aí apostou que daria Botafogo e Atlético Mineiro numa final de Libertadores, meu amigo? Eu acho que ninguém, não tem condição. E o Palmeiras é o segundo com 60 pontos, Fortaleza terceiro com 56, tem jogo entre ambos daqui a pouco também, Palmeiras e Fortaleza. Quarto, Flamengo 51, depois tem São Paulo, quinto, Internacional, sexto, sétimo, Bahia, oitavo, Cruzeiro, nono, Atlético Mineiro, décimo, Vasco da Gama, depois tem Fluminense, Criciúma, Grêmio, Bragantino, Juventude, Vitória, e aí a zona de rebaixamento, pausa dramática para nos solidarizarmos com os corintianos, né? Zona de rebaixamento, parece que vão voltar de novo para a Série B, vão sair da Sul-Americana, será? Será? Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense, essa é a situação de momento neste sábado de sol. Meus amigos, eu quero encerrar aqui, né? Vamos continuar conversando, você comigo, se inscrevendo no canal e deixando o like. Vamos deixar o like para fortalecer o nosso trabalho aí e também comentar, né? Deixa o seu palpite. Meu palpite para o jogo de hoje: Red Bull, Bragantino e Botafogo vai ser 2-2 esse jogo, beleza? Valeu! Estádio, olha o nome do estádio, Estádio Nabi Abichedi. Eu confesso que desde sempre eu tinha dificuldades para falar esse nome, mas agora não. Nabi Abichedi recebe Bragantino e Botafogo. O Botafogo vem. Tá pensando mais na Libertadores do que no Brasileirão. Será que vai ser campeão de um dos dois? Ou será que vai ganhar as duas competições? John é o goleirão do Botafogo que encontra o Vitinho. O Vitinho faz a jogada com o Bastos. Bastos toca mais atrás, toca mais na frente. Agora com o Cuiabano. O Botafogo fica com a posse de bola. O Botafogo administra o início dessa partida com o Gregory. Gregory faz o lançamento em profundidade com o Henrique, agora é com o Savarino, na frente tem o argentino Thiago Almada, é muita categoria, muita classe, buscava o Igor Jesus, só que no meio do caminho tinha o jogador do Bragantino, né? Atento que só ele mesmo, o Vitinho tirou o doce da boca do Almada, encontra o John, se o Botafogo tem John, o Bragantino tem John pro John, Eduardo Sacha faz o lançamento na área, o Barba Ruiva tentava encontrar o Pedro Henrique, o capixaba de primeira, bateu, que golaço! Gol do Bragantino, abrindo o placar no Nabi Abichedi de primeira, que golaço! Lucas Evangelista
inaugura o placar eletrônico aqui no Nabi Abichedi, aqui não, lá no Nabi Abichedi. Agora Bragantino 0, Botafogo 1. Será que vai ser assim, hein? Técnico Arthur Jorge, com a vaga encaminhada para a final da competição continental, Arthur Jorge não pretende poupar contra o Bragantino. Com isso vai colocar titulares neste sábado, ou seja, o mesmo time que goleou os uruguaios na última quarta-feira. Apenas Alex Telles ficou fora dos relacionados. Porque se poupar, né, tem que botar os caras para jogar, né? Se bem que a vantagem lá foi uma vantagem muito considerável, né? 5-0. Mas também se o Botafogo toma de 5-0 lá e vai para os pênaltis, hein? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Botafogo que deve jogar com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada e o Igor Jesus. Enquanto que o Red Bull Bragantino é o Pedro Caixinha, né? O Portuga Pedro Caixinha. O duelo de portugueses aqui, né? Pedro Caixinha com Arthur Jorge. Deve jogar o Bragantino com Cleiton, Douglas Mendes ou Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Lucas Cândido, Luan Cândido, ou Jadson, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba, Vitinho, John e Eduardo Sacha, prováveis times de Botafogo e Bragantino para esse jogo de hoje. Eu tava sentindo falta dele, ele não fica um jogo sem trabalhar não, uma rodada sem trabalhar não. O bombado sapo estufado Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul. Luanderson Lima dos Santos da Bahia, assistente 1. Assistente 2, Vitor Hugo Imazu dos Santos do Paraná. Quarto árbitro, André Luiz Esquetino Policarpo Bento, Minas Gerais. E no VAR ele, esse aqui, se fosse, era para ser do STF do futebol, Wagner Hilway. Eita, Wagner Hilway. No VAR FIFA Espírito Santo. Um abraço, galera. Bom final de semana, bom sábado, boa tarde, bom descanso. E futebol é isso, futebol é alegria, futebol é cultura, é educação deveria ser. E vamos seguindo sempre em frente em busca de melhorarmos um pouco mais, né? Depende de mim, depende de você, né? Faça a sua parte para que sejamos um povo mais receptivo, um povo mais honesto, um povo mais decente. Sim, daqui a pouquinho tem Bragantino e Botafogo. E a classificação? O Botafogo é o líder, mas tem um cara ali, um cara chato incomodando, que é o Palmeiras. De novo Palmeiras, essa história de Arsenal e Manchester City, de novo. Mas rapaz, outra vez. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, acho que não vai fazer nem falta o Brasileirão. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Brasileirão tanto faz, né? Sei lá. Se ganhar os dois, será que vai ganhar? Agora, teremos muito provavelmente um duelo brasileiro jogando no Monumental de Nunes. Eu daria muito dinheiro pra ver esse jogo, hein? Se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ô, jogão, viu? É um jogo assim meio estranho, né? Botafogo e Atlético Mineiro no Monumental de Nunes, na final da Libertadores. Quem aí apostou que daria Botafogo e Atlético Mineiro numa final de Libertadores, meu amigo? Eu acho que ninguém, não tem condição. E o Palmeiras é o segundo com 60 pontos, Fortaleza terceiro com 56, tem jogo entre ambos daqui a pouco também, Palmeiras e Fortaleza. Quarto, Flamengo 51, depois tem São Paulo, quinto, Internacional, sexto, sétimo, Bahia, oitavo, Cruzeiro, nono, Atlético Mineiro, décimo, Vasco da Gama, depois tem Fluminense, Criciúma, Grêmio, Bragantino, Juventude, Vitória, e aí a zona de rebaixamento, pausa dramática para nos solidarizarmos com os corintianos, né? Zona de rebaixamento, parece que vão voltar de novo para a Série B, vão sair da Sul-Americana, será? Será? Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense, essa é a situação de momento neste sábado de sol. Meus amigos, eu quero encerrar aqui, não, né? Vamos continuar conversando, você comigo, se inscrevendo no canal e deixando o like. Vamos deixar o like para fortalecer o nosso trabalho aí e também comentar, né? Deixa o seu palpite. Meu palpite para o jogo de hoje: Red Bull, Bragantino e Botafogo vai ser 2-2 esse jogo, beleza? Valeu! Estádio, olha o nome do estádio, Estádio Nabi Abichedi. Eu confesso que desde sempre
Eu tinha dificuldades para falar esse nome, mas agora não. Nabi Abichedi recebe Bragantino e Botafogo. O Botafogo vem. Tá pensando mais na Libertadores do que no Brasileirão. Será que vai ser campeão de um dos dois? Ou será que vai ganhar as duas competições? John é o goleirão do Botafogo que encontra o Vitinho. O Vitinho faz a jogada com Bastos. Bastos toca mais atrás, toca mais na frente. Agora com o Cuiabano. O Botafogo fica com a posse de bola. O Botafogo administra o início dessa partida com o Gregory. Gregory faz o lançamento em profundidade com o Henrique. Agora é com o Savarino. Na frente tem o argentino Thiago Almada. É muita categoria, muita classe. Buscava o Igor Jesus. Só que no meio do caminho tinha o jogador do Bragantino, né? Atento que só ele mesmo, o Vitinho tirou o doce da boca do Almada. Encontra o John. Se o Botafogo tem John, o Bragantino tem John. John pro John. Eduardo Sacha faz o lançamento na área. O Barba Ruiva tentava encontrar o Pedro Henrique. O Capixaba de primeira bateu. Que golaço! Gol do Bragantino abrindo o placar no Nabi Abichedi de primeira. Que golaço! Lucas Evangelista inaugura o placar eletrônico aqui no Nabi Abichedi, aqui não, lá no Nabi Abichedi. Agora Bragantino 0, Botafogo 1. Será que vai ser assim, hein? Técnico Arthur Jorge, com a vaga encaminhada para a final da competição continental. Arthur Jorge não pretende poupar contra o Bragantino. Com isso vai colocar titulares neste sábado, ou seja, o mesmo time que goleou os uruguaios na última quarta-feira. Apenas Alex Telles ficou fora dos relacionados. Porque se poupar, né, tem que botar os caras para jogar, né? Se bem que a vantagem lá foi uma vantagem muito considerável, né? 5-0. Mas também se o Botafogo toma de 5-0 lá e vai para os pênaltis, hein? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Botafogo que deve jogar com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Cuiabano. Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada. E o Igor Jesus. Enquanto que o Red Bull Bragantino é o Pedro Caixinha, né? O Portuga Pedro Caixinha. O duelo de portugueses aqui, né? Pedro Caixinha com Arthur Jorge. Deve jogar o Bragantino com Cleiton, Douglas Mendes ou Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Lucas Cândido, Luan Cândido, ou Jadson, Lucas Evangelista, Juninho, Capixaba, Vitinho, John e Eduardo Sacha. Prováveis times de Botafogo e Bragantino para esse jogo de hoje. Eu tava sentindo falta dele. Ele não fica um jogo sem trabalhar não, uma rodada sem trabalhar não. O bombado sapo estufado Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul. Luanderson Lima dos Santos da Bahia, assistente 1. Assistente 2, Vitor Hugo Imazu dos Santos do Paraná. Quarto árbitro, André Luiz Esquetino Policarpo Bento, Minas Gerais. E no VAR ele, esse aqui, se fosse, era para ser do STF do futebol, Wagner Hillway. Eita, Wagner Hillway, do VAR FIFA Espírito Santo. Um abraço, galera. Bom final de semana, bom sábado, boa tarde, bom descanso. E futebol é isso, futebol é alegria, futebol é cultura, é educação, deveria ser. E vamos seguindo sempre em frente em busca de melhorarmos um pouco mais, né? Depende de mim, depende de você, né? Faça a sua parte para que sejamos um povo mais receptivo, um povo mais honesto, um povo mais decente. Sim, daqui a pouquinho tem Bragantino e Botafogo. E a classificação? O Botafogo é o líder, mas tem um cara ali, um cara chato incomodando, que é o Palmeiras. De novo, Palmeiras, essa história de Arsenal e Manchester City, de novo. Mas rapaz, outra vez. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, acho que não vai fazer nem falta o Brasileirão. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Brasileirão tanto faz, né? Sei lá. Se ganhar os dois, será que vai ganhar? Agora, teremos muito provavelmente um duelo brasileiro jogando no Monumental de Nunes. Eu daria muito dinheiro pra ver esse jogo, hein? Se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ô, jogão, viu? É um jogo assim meio estranho, né? Botafogo e Atlético Mineiro no Monumental de Nunes, na final da Libertadores. Quem aí
apostou que daria Botafogo e Atlético Mineiro numa final de Libertadores, meu amigo. Eu acho que ninguém, não tem condição. E o Palmeiras é o segundo com 60 pontos, Fortaleza terceiro com 56, tem jogo entre ambos daqui a pouco também, Palmeiras e Fortaleza. Quarto, Flamengo 51, depois tem São Paulo, quinto, Internacional, sexto, sétimo, Bahia, oitavo, Cruzeiro, nono, Atlético Mineiro, décimo, Vasco da Gama, depois tem Fluminense, Criciúma, Grêmio, Bragantino, Juventude, Vitória, e aí a zona de rebaixamento, pausa dramática para nos solidarizarmos com os corintianos, né? Zona de rebaixamento, parece que vão voltar de novo para a Série B, vão sair da Sul-Americana, será? Será? Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense, essa é a situação de momento neste sábado de sol. Meus amigos, eu quero encerrar aqui, não né? Vamos continuar conversando, você comigo, se inscrevendo no canal e deixando o like. Vamos deixar o like para fortalecer o nosso trabalho aí e também comentar, né? Deixa o seu palpite. Meu palpite para o jogo de hoje: Red Bull, Bragantino e Botafogo vai ser 2-2 esse jogo, beleza? Valeu! Estádio, olha o nome do estádio, Estádio Nabi Abichedi. Eu confesso que desde sempre eu tinha dificuldades para falar esse nome, mas agora não. Nabi Abichedi recebe Bragantino e Botafogo. O Botafogo vem. Tá pensando mais na Libertadores do que no Brasileirão. Será que vai ser campeão de um dos dois? Ou será que vai ganhar as duas competições? John é o goleirão do Botafogo que encontra o Vitinho. Vitinho faz a jogada com Bastos. Bastos toca mais atrás, toca mais na frente. Agora com o Cuiabano. O Botafogo fica com a posse de bola. O Botafogo administra o início dessa partida com o Gregory. Gregory faz o lançamento em profundidade com o Henrique, agora é com o Savarino, na frente tem o argentino Thiago Almada, é muita categoria, muita classe, buscava o Igor Jesus, só que no meio do caminho tinha o jogador do Bragantino, né? Atento que só ele mesmo, o Vitinho tirou o doce da boca do Almada, encontra o John, se o Botafogo tem John, o Bragantino tem John pro John, Eduardo Sacha faz o lançamento na área, o Barba Ruiva tentava encontrar o Pedro Henrique, o capixaba de primeira, bateu, que golaço! Gol! Do Bragantino abrindo o placar no Nabi Abichedi de primeira, que golaço! Lucas Evangelista inaugura o placar eletrônico aqui no Nabi Abichedi, aqui não, lá no Nabi Abichedi. Agora Bragantino 0, Botafogo 1. Será que vai ser assim, hein? Técnico Arthur Jorge, com a vaga encaminhada para a final da competição continental, Arthur Jorge não pretende poupar contra o Bragantino. Com isso vai colocar titulares neste sábado, ou seja, o mesmo time que goleou os uruguaios na última quarta-feira. Apenas Alex Telles ficou fora dos relacionados. Porque se poupar, né, tem que botar os caras para jogar, né? Se bem que a vantagem lá foi uma vantagem muito considerável, né? 5-0. Mas também se o Botafogo toma de 5-0 lá e vai para os pênaltis, hein? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Botafogo que deve jogar com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada e o Igor Jesus. Enquanto que o Red Bull Bragantino é o Pedro Caixinha, né? O Portuga Pedro Caixinha. O duelo de portugueses aqui, né? Pedro Caixinha com Arthur Jorge. Deve jogar o Bragantino com Cleiton, Douglas Mendes ou Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido. Ou Jadson, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba, Vitinho, John e Eduardo Sacha. Prováveis times de Botafogo e Bragantino para esse jogo de hoje. Eu tava sentindo falta dele. Ele não fica um jogo sem trabalhar não, uma rodada sem trabalhar não. O bombado sapo estufado Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul. Luanderson Lima dos Santos da Bahia, assistente 1. Assistente 2, Vitor Hugo Imazu dos Santos do Paraná. Quarto árbitro, André Luiz Esquetino Policarpo Bento, Minas Gerais. E no VAR ele, esse aqui, se fosse, era para ser do STF do futebol, Wagner Hilway. Eita, Wagner Hilway, do VAR FIFA Espírito Santo. Um abraço, galera. Bom final de semana, bom sábado, boa tarde, bom descanso. E futebol é isso, futebol é alegria, futebol é cultura, é educação, deveria ser. E vamos
seguindo sempre em frente em busca de melhorarmos um pouco mais, né? Depende de mim, depende de você, né? Faça a sua parte para que sejamos um povo mais receptivo, um povo mais honesto, um povo mais decente. Sim, daqui a pouquinho tem Bragantino e Botafogo. E a classificação? O Botafogo é o líder, mas tem um cara ali, um cara chato incomodando, que é o Palmeiras. De novo Palmeiras, essa história de Arsenal e Manchester City, de novo. Mas rapaz, outra vez. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, acho que não vai fazer nem falta o Brasileirão. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Brasileirão tanto faz, né? Sei lá. Se ganhar os dois, será que vai ganhar? Agora, teremos muito provavelmente um duelo brasileiro jogando no Monumental de Nunes. Eu daria muito dinheiro pra ver esse jogo, hein? Se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ô, jogão, viu? É um jogo assim meio estranho, né? Botafogo e Atlético Mineiro no Monumental de Nunes, numa final da Libertadores. Quem aí apostou que daria Botafogo e Atlético Mineiro numa final de Libertadores, meu amigo? Eu acho que ninguém. Não tem condição. E o Palmeiras é o segundo com 60 pontos, Fortaleza terceiro com 56, tem jogo entre ambos daqui a pouco também, Palmeiras e Fortaleza. Quarto, Flamengo 51, depois tem São Paulo, quinto, Internacional, sexto, sétimo, Bahia, oitavo, Cruzeiro, nono, Atlético Mineiro, décimo, Vasco da Gama, depois tem Fluminense, Criciúma, Grêmio, Bragantino, Juventude, Vitória, e aí a zona de rebaixamento, pausa dramática para nos solidarizarmos com os corintianos, né? Zona de rebaixamento, parece que vão voltar de novo para a Série B, vão sair da Sul-Americana, será? Será? Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Essa é a situação de momento neste sábado de sol. Meus amigos, eu quero encerrar aqui. Não, encerrar não, né? Vamos continuar conversando. Você comigo, se inscrevendo no canal e deixando o like. Vamos deixar o like para fortalecer o nosso trabalho aí. E também comentar, né? Deixa o seu palpite. Meu palpite para o jogo de hoje: Red Bull, Bragantino e Botafogo vai ser 2-2 esse jogo, beleza? Valeu! Estádio, olha o nome do estádio, Estádio Nabi Abichedi. Eu confesso que desde sempre eu tinha dificuldades para falar esse nome, mas agora não. Nabi Abichedi recebe Bragantino e Botafogo. O Botafogo vem. Tá pensando mais na Libertadores do que no Brasileirão. Será que vai ser campeão de um dos dois? Ou será que vai ganhar as duas competições? John é o goleirão do Botafogo que encontra o Vitinho. O Vitinho faz a jogada com o Bastos. Bastos toca mais atrás, toca mais na frente. Agora com o Cuiabano. O Botafogo fica com a posse de bola. O Botafogo administra o início dessa partida com o Gregory. Gregory faz o lançamento em profundidade com o Henrique, agora é com o Savarino, na frente tem o argentino Thiago Almada, é muita categoria, muita classe, buscava o Igor Jesus, só que no meio do caminho tinha o jogador do Bragantino, né? Atento que só ele mesmo, o Vitinho tirou o doce da boca do Almada, encontra o John, se o Botafogo tem John, o Bragantino tem John pro John, Eduardo Sacha faz o lançamento na área, o Barba Ruiva tentava encontrar o Pedro Henrique, o capixaba de primeira, bateu, que golaço! Gol! Do Bragantino abrindo o placar no Nabi Abichedi de primeira, que golaço! Lucas Evangelista inaugura o placar eletrônico aqui no Nabi Abichedi, aqui não, lá no Nabi Abichedi. Agora Bragantino 0, Botafogo 1. Será que vai ser assim, hein? Técnico Arthur Jorge, com a vaga encaminhada para a final da competição continental, Arthur Jorge não pretende poupar contra o Bragantino. Com isso vai colocar titulares neste sábado, ou seja, o mesmo time que goleou os uruguaios na última quarta-feira. Apenas Alex Telles ficou fora dos relacionados. Porque se poupar, né, tem que botar os caras para jogar, né? Se bem que a vantagem lá foi uma vantagem muito considerável, né? 5-0. Mas também se o Botafogo toma de 5-0 lá e vai para os pênaltis, hein? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Botafogo que deve jogar com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada e o Igor Jesus. Enquanto que o Red Bull Bragantino é o Pedro Caixinha, né? O Portuga Pedro Caixinha. O duelo de portugueses aqui, né? Pedro Caixinha com Arthur Jorge.
Deve jogar o Bragantino com Cleiton, Douglas Mendes ou Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Lucas Cândido, Luan Cândido, ou Jadson, Lucas Evangelista, Juninho Capixaba, Vitinho, John e Eduardo Sacha, prováveis times de Botafogo e Bragantino para esse jogo de hoje. Eu tava sentindo falta dele, ele não fica um jogo sem trabalhar não, uma rodada sem trabalhar não. O bombado sapo estufado Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul. Luanderson Lima dos Santos da Bahia, assistente 1. Assistente 2, Vitor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná. Quarto árbitro, André Luiz Esquetino Policarpo Bento, Minas Gerais. E no VAR ele, esse aqui, se fosse, era para ser do STF do futebol, Wagner Hilway. Eita, Wagner Hilway. No VAR FIFA Espírito Santo. Um abraço, galera. Bom final de semana, bom sábado, boa tarde, bom descanso. E futebol é isso, futebol é alegria, futebol é cultura, é educação, deveria ser. E vamos seguindo sempre em frente em busca de melhorarmos um pouco mais, né? Depende de mim, depende de você, né? Faça a sua parte para que sejamos um povo mais receptivo, um povo mais honesto, um povo mais decente. Sim, daqui a pouquinho tem Bragantino e Botafogo. E a classificação? O Botafogo é o líder, mas tem um cara ali, um cara chato incomodando, que é o Palmeiras. De novo, Palmeiras, essa história de Arsenal e Manchester City, de novo. Mas rapaz, outra vez. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, acho que não vai fazer nem falta o Brasileirão. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Brasileirão tanto faz, né? Sei lá. Se ganhar os dois, será que vai ganhar? Agora, teremos muito provavelmente um duelo brasileiro jogando no Monumental de Nunes. Eu daria muito dinheiro pra ver esse jogo, hein? Se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ô, jogão, viu? É um jogo assim meio estranho, né? Botafogo e Atlético Mineiro no Monumental de Nunes, na final da Libertadores. Quem aí apostou que daria Botafogo e Atlético Mineiro numa final de Libertadores, meu amigo? Eu acho que ninguém, não tem condição. E o Palmeiras é o segundo com 60 pontos, Fortaleza terceiro com 56, tem jogo entre ambos daqui a pouco também, Palmeiras e Fortaleza. Quarto, Flamengo 51, depois tem São Paulo, quinto, Internacional, sexto, sétimo, Bahia, oitavo, Cruzeiro, nono, Atlético Mineiro, décimo, Vasco da Gama, depois tem Fluminense, Criciúma, Grêmio, Bragantino, Juventude, Vitória, e aí a zona de rebaixamento, pausa dramática para nos solidarizarmos com os corintianos, né? Zona de rebaixamento, parece que vão voltar de novo para a Série B, vão sair da Sul-Americana, será? Será? Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense, essa é a situação de momento neste sábado de sol. Meus amigos, eu quero encerrar aqui, né? Vamos continuar conversando, você comigo, se inscrevendo no canal e deixando o like. Vamos deixar o like para fortalecer o nosso trabalho aí e também comentar, né? Deixa o seu palpite. Meu palpite para o jogo de hoje: Red Bull, Bragantino e Botafogo vai ser 2-2 esse jogo, beleza? Valeu! Estádio, olha o nome do estádio Nabi Abichedi. Eu confesso que desde sempre eu tinha dificuldades para falar esse nome, mas agora não. Nabi Abichedi recebe Bragantino e Botafogo. O Botafogo vem. Tá pensando mais na Libertadores do que no Brasileirão. Será que vai ser campeão de um dos dois? Ou será que vai ganhar as duas competições? John é o goleirão do Botafogo que encontra o Vitinho. O Vitinho faz a jogada com Bastos. Bastos toca mais atrás, toca mais na frente. Agora com o Cuiabano. O Botafogo fica com a posse de bola. O Botafogo administra o início dessa partida com o Gregory. Gregory faz o lançamento em profundidade com o Henrique, agora é com o Savarino, na frente tem o argentino Thiago Almada, é muita categoria, muita classe, buscava o Igor Jesus, só que no meio do caminho tinha o jogador do Bragantino, né? Atento que só ele mesmo, o Vitinho tirou o doce da boca do Almada, encontra o John, se o Botafogo tem John, o Bragantino tem John pro John, Eduardo Sacha faz o lançamento na área, o Barba Ruiva tentava encontrar o Pedro Henrique, o Capixaba de primeira, bateu, que golaço! Gol do Bragantino, abrindo o placar no Nabi Abichedi de primeira, que golaço! Lucas Evangelista
Inaugura o placar eletrônico aqui no Nabi Abichedi, aqui não, lá no Nabi Abichedi. Agora Bragantino 0, Botafogo 1. Será que vai ser assim, hein? Técnico Arthur Jorge, com a vaga encaminhada para a final da competição continental, Arthur Jorge não pretende poupar contra o Bragantino. Com isso vai colocar titulares neste sábado, ou seja, o mesmo time que goleou os uruguaios na última quarta-feira. Apenas Alex Telles ficou fora dos relacionados. Porque se poupar, né, tem que botar os caras para jogar, né? Se bem que a vantagem lá foi uma vantagem muito considerável, né? 5-0. Mas também se o Botafogo toma de 5-0 lá e vai para os pênaltis, hein? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Botafogo que deve jogar com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada e o Igor Jesus. Enquanto que o Red Bull Bragantino é o Pedro Caixinha, né? O Portuga Pedro Caixinha. O duelo de portugueses aqui, né? Pedro Caixinha com Arthur Jorge. Deve jogar o Bragantino com Cleiton, Douglas Mendes ou Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Lucas Cândido, Luan Cândido, ou Jadson, Lucas Evangelista, Juninho Capixaba, Vitinho, John e Eduardo Sacha. Prováveis times de Botafogo e Bragantino para esse jogo de hoje. Eu tava sentindo falta dele. Ele não fica um jogo sem trabalhar não, uma rodada sem trabalhar não. O bombado sapo estufado Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul. Luanderson Lima dos Santos da Bahia, assistente 1. Assistente 2, Vitor Hugo Imazu dos Santos do Paraná. Quarto árbitro, André Luiz Esquetino Policarpo Bento, Minas Gerais. E no VAR ele, esse aqui, se fosse, era para ser do STF do futebol, Wagner Hillway. Eita, Wagner Hillway, do VAR FIFA Espírito Santo. Um abraço, galera. Bom final de semana, bom sábado, boa tarde, bom descanso. E futebol é isso, futebol é alegria, futebol é cultura, é educação, deveria ser. E vamos seguindo sempre em frente em busca de melhorarmos um pouco mais, né? Depende de mim, depende de você, né? Faça a sua parte para que sejamos um povo mais receptivo, um povo mais honesto, um povo mais decente. Sim, daqui a pouquinho tem Bragantino e Botafogo. E a classificação? O Botafogo é o líder, mas tem um cara ali, um cara chato incomodando, que é o Palmeiras. De novo, Palmeiras, essa história de Arsenal e Manchester City, de novo. Mas rapaz, outra vez. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, acho que não vai fazer nem falta o Brasileirão. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Brasileirão tanto faz, né? Sei lá. Se ganhar os dois, será que vai ganhar? Agora, teremos muito provavelmente um duelo brasileiro jogando no Monumental de Nunes. Eu daria muito dinheiro pra ver esse jogo, hein? Se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ô, jogão, viu? É um jogo assim meio estranho, né? Botafogo e Atlético Mineiro no Monumental de Nunes, na final da Libertadores. Quem aí apostou que daria Botafogo e Atlético Mineiro numa final de Libertadores, meu amigo? Eu acho que ninguém, não tem condição. E o Palmeiras é o segundo com 60 pontos, Fortaleza terceiro com 56, tem jogo entre ambos daqui a pouco também, Palmeiras e Fortaleza. Quarto, Flamengo 51, depois tem São Paulo, quinto, Internacional, sexto, sétimo, Bahia, oitavo, Cruzeiro, nono, Atlético Mineiro, décimo, Vasco da Gama, depois tem Fluminense, Criciúma, Grêmio, Bragantino, Juventude, Vitória, e aí a zona de rebaixamento, pausa dramática para nos solidarizarmos com os corintianos, né? Zona de rebaixamento, parece que vão voltar de novo para a Série B, vão sair da Sul-Americana, será? Será? Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense, essa é a situação de momento neste sábado de sol. Meus amigos, eu quero encerrar aqui, não, né? Vamos continuar conversando, você comigo, se inscrevendo no canal e deixando o like. Vamos deixar o like para fortalecer o nosso trabalho aí e também comentar, né? Deixa o seu palpite. Meu palpite para o jogo de hoje: Red Bull, Bragantino e Botafogo vai ser 2-2 esse jogo, beleza? Valeu! Estádio, olha o nome do estádio, Estádio Nabi Abichedi. Eu confesso que desde sempre
Eu tinha dificuldades para falar esse nome, mas agora não. Nabi Abichedi recebe Bragantino e Botafogo. O Botafogo vem. Tá pensando mais na Libertadores do que no Brasileirão. Será que vai ser campeão de um dos dois? Ou será que vai ganhar as duas competições? John é o goleirão do Botafogo que encontra o Vitinho. Vitinho faz a jogada com Bastos. Bastos toca mais atrás, toca mais na frente. Agora com o Cuiabano. O Botafogo fica com a posse de bola. O Botafogo administra o início dessa partida com o Gregory. Gregory faz o lançamento em profundidade com o Henrique, agora é com o Savarino, na frente tem o argentino Thiago Almada, é muita categoria, muita classe, buscava o Igor Jesus, só que no meio do caminho tinha o jogador do Bragantino, né? Atento que só ele mesmo, o Vitinho tirou o doce da boca do Almada, encontra o John, se o Botafogo tem John, o Bragantino tem John pro John, Eduardo Sacha faz o lançamento na área, o Barba Ruiva tentava encontrar o Pedro Henrique, o capixaba de primeira, bateu, que golaço! Gol! Do Bragantino abrindo o placar no Nabi Abichedi de primeira, que golaço! Lucas Evangelista inaugura o placar eletrônico aqui no Nabi Abichedi, aqui não, lá no Nabi Abichedi. Agora Bragantino 0, Botafogo 1. Será que vai ser assim, hein? Técnico Arthur Jorge, com a vaga encaminhada para a final da competição continental, Arthur Jorge não pretende poupar contra o Bragantino. Com isso vai colocar titulares neste sábado, ou seja, o mesmo time que goleou os uruguaios na última quarta-feira. Apenas Alex Telles ficou fora dos relacionados. Porque se poupar, né, tem que botar os caras para jogar, né? Se bem que a vantagem lá foi uma vantagem muito considerável, 5-0. Mas também se o Botafogo toma de 5-0 lá e vai para os pênaltis, hein? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Botafogo que deve jogar com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada e o Igor Jesus. Enquanto que o Red Bull Bragantino é o Pedro Caixinha, né? O Portuga Pedro Caixinha. O duelo de portugueses aqui, né? Pedro Caixinha com Arthur Jorge. Deve jogar o Bragantino com Cleiton, Douglas Mendes ou Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Lucas Cândido, Luan Cândido, ou Jadson, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba, Vitinho, John e Eduardo Sacha, prováveis times de Botafogo e Bragantino para esse jogo de hoje. Eu tava sentindo falta dele, ele não fica um jogo sem trabalhar não, uma rodada sem trabalhar não. O bombado sapo estufado Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul. Luanderson Lima dos Santos da Bahia, assistente 1. Assistente 2, Vitor Hugo Imazu dos Santos do Paraná. Quarto árbitro, André Luiz Schettino Policarpo Bento, Minas Gerais. E no VAR ele, esse aqui, se fosse, era para ser do STF do futebol, Wagner Hilway. Eita, Wagner Hilway. No VAR FIFA Espírito Santo. Um abraço, galera. Bom final de semana, bom sábado, boa tarde, bom descanso. E futebol é isso, futebol é alegria, futebol é cultura, é educação, deveria ser. E vamos seguindo sempre em frente em busca de melhorarmos um pouco mais, né? Depende de mim, depende de você, né? Faça a sua parte para que sejamos um povo mais receptivo, um povo mais honesto, um povo mais decente. Sim, daqui a pouquinho tem Bragantino e Botafogo. E a classificação? O Botafogo é o líder, mas tem um cara ali, um cara chato incomodando, que é o Palmeiras. De novo Palmeiras, essa história de Arsenal e Manchester City, de novo. Mas rapaz, outra vez. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, acho que não vai fazer nem falta o Brasileirão. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Brasileirão tanto faz, né? Sei lá. Se ganhar os dois, será que vai ganhar? Agora, teremos muito provavelmente um duelo brasileiro jogando no Monumental de Nunes. Eu daria muito dinheiro para ver esse jogo, hein? Se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ô, jogão, viu? É um jogo assim meio estranho, né? Botafogo e Atlético Mineiro no Monumental de Nunes, numa final da Libertadores. Quem aí apostou que daria Botafogo e Atlético Mineiro numa final de Libertadores, meu amigo? Eu acho que ninguém, não tem condição. E o Palmeiras é o segundo com 60 pontos, Fortaleza terceiro com 56, tem jogo entre ambos daqui a pouco também, Palmeiras e Fortaleza.
quarto Flamengo 51, depois tem São Paulo, quinto Internacional, sexto, sétimo Bahia, oitavo Cruzeiro, nono Atlético Mineiro, décimo Vasco da Gama, depois tem Fluminense, Criciúma, Grêmio, Bragantino, Juventude, Vitória, e aí a zona de rebaixamento, pausa dramática para nos solidarizarmos com os corintianos, né? Zona de rebaixamento, parece que vão voltar de novo para a Série B, vão sair da Sul-Americana, será? Será? Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense, essa é a situação de momento neste sábado de sol. Meus amigos, eu quero encerrar aqui, encerrar não, né? Vamos continuar conversando, você comigo, se inscrevendo no canal e deixando o like. Vamos deixar o like para fortalecer o nosso trabalho aí e também comentar, né? Deixa o seu palpite. Meu palpite para o jogo de hoje: Red Bull, Bragantino e Botafogo vai ser 2-2 esse jogo, beleza? Valeu! Estádio, olha o nome do estádio, Estádio Nabi Abichedi. Eu confesso que desde sempre eu tinha dificuldades para falar esse nome, mas agora não. Nabi Abichedi recebe Bragantino e Botafogo. O Botafogo vem. Tá pensando mais na Libertadores do que no Brasileirão. Será que vai ser campeão de um dos dois? Ou será que vai ganhar as duas competições? John é o goleirão do Botafogo que encontra o Vitinho. O Vitinho faz a jogada com o Bastos. Bastos toca mais atrás, toca mais na frente. Agora com o Cuiabano. O Botafogo fica com a posse de bola. O Botafogo administra o início dessa partida com o Gregory. Gregory faz o lançamento em profundidade com o Henrique, agora é com o Savarino, na frente tem o argentino Thiago Almada, é muita categoria, muita classe, buscava o Igor Jesus, só que no meio do caminho tinha o jogador do Bragantino, né? Atento que só ele mesmo, o Vitinho tirou o doce da boca do Almada, encontra o John, se o Botafogo tem John, o Bragantino tem John pro John, Eduardo Sacha faz o lançamento na área, o Barba Ruiva tentava encontrar o Pedro Henrique, o capixaba de primeira, bateu, que golaço! Gol! Do Bragantino abrindo o placar no Nabi Abichedi de primeira, que golaço! Lucas Evangelista inaugura o placar eletrônico aqui no Nabi Abichedi, aqui não, lá no Nabi Abichedi. Agora Bragantino 0, Botafogo 1. Será que vai ser assim, hein? Técnico Arthur Jorge, com a vaga encaminhada para a final da competição continental, Arthur Jorge não pretende poupar contra o Bragantino. Com isso vai colocar titulares neste sábado, ou seja, o mesmo time que goleou os uruguaios na última quarta-feira. Apenas Alex Telles ficou fora dos relacionados. Porque se poupar, né, tem que botar os caras para jogar, né? Se bem que a vantagem lá foi uma vantagem muito considerável, né? 5-0. Mas também se o Botafogo toma de 5-0 lá e vai para os pênaltis, hein? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Botafogo que deve jogar com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada e o Igor Jesus. Enquanto que o Red Bull Bragantino é o Pedro Caixinha, né? O Portuga Pedro Caixinha. O duelo de portugueses aqui, né? Pedro Caixinha com Arthur Jorge. Deve jogar o Bragantino com Cleiton, Douglas Mendes ou Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Lucas Cândido, Luan Cândido, ou Jadson, Lucas Evangelista, Juninho Capixaba, Vitinho, John e Eduardo Sacha. Prováveis times de Botafogo e Bragantino para esse jogo de hoje. Eu tava sentindo falta dele. Ele não fica um jogo sem trabalhar não, uma rodada sem trabalhar não. O bombado sapo estufado Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul. Luanderson Lima dos Santos da Bahia, assistente 1. Assistente 2, Vitor Hugo Imazu dos Santos do Paraná. Quarto árbitro, André Luiz Esquetino Policarpo Bento, Minas Gerais. E no VAR ele, esse aqui, se fosse, era para ser do STF do futebol, Wagner Hilway. Eita, Wagner Hilway. Do VAR FIFA Espírito Santo. Um abraço, galera. Bom final de semana, bom sábado, boa tarde, bom descanso. E futebol é isso, futebol é alegria, futebol é cultura, é educação, deveria ser. E vamos seguindo sempre em frente em busca de melhorarmos um pouco mais, né? Depende de mim, depende de você, né? Faça a sua parte para que sejamos um povo mais receptivo, um povo mais honesto, um povo mais decente.
Sim, daqui a pouquinho tem Bragantino e Botafogo. E a classificação? O Botafogo é o líder. Mas tem um cara ali, um cara chato incomodando, que é o Palmeiras mais uma. De novo, Palmeiras. Essa história de Arsenal e Manchester City, de novo. Mas, rapaz, outra vez. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, acho que não vai fazer nem falta o Brasileirão. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Brasileirão tanto faz, né? Sei lá. Se ganhar os dois, será que vai ganhar? Agora, teremos muito provavelmente um duelo brasileiro jogando no Monumental de Nunes. Eu daria muito dinheiro pra ver esse jogo, hein? Se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ô, jogão, viu? É um jogo assim meio estranho, né? Botafogo e Atlético Mineiro no Monumental de Nunes, na final da Libertadores. Quem aí apostou que daria Botafogo e Atlético Mineiro numa final de Libertadores, meu amigo? Eu acho que ninguém. Não tem condição. E o Palmeiras é o segundo com 60 pontos, Fortaleza terceiro com 56, tem jogo entre ambos daqui a pouco também, Palmeiras e Fortaleza. Quarto, Flamengo 51, depois tem São Paulo, quinto, Internacional, sexto, sétimo, Bahia, oitavo, Cruzeiro, nono, Atlético Mineiro, décimo, Vasco da Gama, depois tem Fluminense, Criciúma, Grêmio, Bragantino, Juventude, Vitória, e aí a zona de rebaixamento, pausa dramática para nos solidarizarmos com os corintianos, né? Zona de rebaixamento, parece que vão voltar de novo para a Série B, vão sair da Sul-Americana, será? Será? Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Essa é a situação de momento neste sábado de sol. Meus amigos, eu quero encerrar aqui. Não, encerrar não, né? Vamos continuar conversando. Você comigo, se inscrevendo no canal e deixando o like. Vamos deixar o like para fortalecer o nosso trabalho aí. E também comentar, né? Deixa o seu palpite. Meu palpite para o jogo de hoje: Red Bull, Bragantino e Botafogo vai ser 2-2 esse jogo, beleza? Valeu!